Olá, queridas. Enfim, chegou o nosso dia, o dia do nosso grande encontro entre elas. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor e estamos aqui para fazer a vontade do Pai e estar se interagindo com vocês. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas vocês. Beijo para todas vocês. Estamos aqui morrendo de saudade, né? Com certeza. Muita saudade de vocês, de estarmos aqui juntos. É uma emoção entrar de novo na nossa igreja, né? E a gente verdadeiramente, fica feliz de estar aqui e estar conectada com você, como nós havíamos combinado, né? O céu preparou esse momento para nós e eu sei que grandes coisas acontecerão nesse dia. Grandes coisas acontecerão na minha e na sua vida, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que se encontra em Marcos 4, livro de Marcos 4, 37, que diz assim: E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E o 39 diz assim: Ele levantando-se repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Nós estamos aqui para te dar uma notícia maravilhosa. Jesus está no teu barco e Ele está se levantando para aquietar o mar, calar o vento e trazer bonança à tua vida. Amém? Creia nisso, toma essa palavra para você. Nós não sabemos qual o vento que está acontecendo na tua vida. Nós não sabemos se a tempestade está grande ou se está pequena, mas tenha certeza que Jesus está se levantando para aquietar essa tempestade. Amém? Glória a Deus, né, Eliana? Aleluia! Bom estar aqui, conectadas com vocês neste lugar. Aleluia! Muito bom mesmo. Amém. Assim que nós voltamos, já no nosso tempo, estamos aqui. Parece um congresso. Estamos agitados. Mas muito bom estar aqui, fazendo esse trabalho, que surgiu no nosso coração. E eu creio que é para o seu coração, Você que está aí, entre, convide suas amigas. Aquela que está triste, deprimida, ou aquela que está alegre também para ouvir uma palavra. Vamos estar juntas hoje neste lugar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Convida suas amigas. Teremos surpresas hoje. Teremos sorteios. Bastante. Então, fica aí. Fica ligadinho aí que nós teremos grandes sorteios hoje. Quem sabe se você não é uma contemplada para ganhar esses presentes, entendeu? Então fica conectada aí, vai chamando as suas amigas, vai convidando as suas amigas, mandando o link aí para ser abençoada também. Eu creio que o céu está em festa hoje, porque o nosso maior objetivo é alcançar almas. Quem sabe se hoje uma alma não está à espera dessa palavra, que Jesus está chegando para acalmar a tempestade na vida de alguém e resgatar essa vida das garras de Satanás. Em nome de Jesus, nós cremos que hoje haverá salvação de almas, que mulheres serão transformadas nessa noite. Creia nisso. Eu creio que essa quarentena, foi um tempo assim de nós refletirmos, ficarmos com nossa família, aprendermos a conviver mais com os nossos, não é verdade? Eu tenho brincado muito que eu arrumei uma amiga agora, que é a amiga Google, que eu tenho brigado muito com ela. Eu tenho brigado muito com essa amiga, mas estamos indo. Então eu creio que já isso vai passar e nós estaremos aqui juntas, congregando e adorando ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Tiago, está tranquilo? Agora nós temos um louvor do céu para a sua alma. Fique aí conectada conosco e ouça esse louvor que o Senhor separou para nós. Amém? Aleluia. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, porque enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Ele não
enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Sinta o Espírito Santo de Deus aí com você. Respire fundo e sinta a presença do Senhor nessa hora. Deixa Ele te abraçar, desabafe com Ele. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria, fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa. E que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro. E por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Eu dedico pra tua alma. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquieta a tua alma nessa noite, que Deus vai falar com você hoje. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, amadas. Como vocês estão? Sempre bom estar com vocês aqui, novamente, no nosso Papo Entre Elas, nossa conversa sobre os assuntos que envolvem o universo feminino. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial e querida, Pastora Marta. Quero convidar a pastora a estar aqui com a gente. Antes de nós começarmos, eu quero dar uns recadinhos, alguns recadinhos. Primeiro, você que está aí assistindo a nossa live, compartilha, chama mais alguém. Eu não sei quantas pessoas nós temos online, mas vai me atualizando aí, por favor. Isso. A gente vai chegar a 50, ok? Então chama mais alguém aí, abre uma sala no Facebook e convida mais alguém. Eu tenho certeza que as palavras que serão ditas aqui vão alegrar a vida de alguém, vai libertar a vida de alguém, vai transformar a vida de alguém nessa noite. Nós cremos. Então eu quero convidar você, mulher que está aí com a gente, abre uma sala aí no Facebook, manda o link já está lá no grupo da igreja, manda o link para uma amiga sua e convida ela para estar aqui conosco, tá bom? Agora eu queria falar sobre o sorteio. Sorteio, quem quer sorteio dá um likezinho aí. O like está subindo aí, eu quero ver.
Começa a dar um like aí, a gente tem muitas coisas para sortear, presentes lindos. E você que quer participar do sorteio, a produção já está aí toda no lugar? Já está toda aí conectada? Você que quer participar do sorteio vai digitar eu quero, tá bom? Digita aí eu quero. Todo mundo que tiver colocado aí eu quero vai estar participando do nosso sorteio. Combinado? Não esqueçam, coloca aí eu quero. Então nós vamos, dados os nossos recados, nós vamos começar então a nossa conversa. Meninas, fiquem à vontade. Pode pegar o microfone de vocês. Nós vamos primeiro conhecer um pouquinho mais, né? A gente está aqui com a Neurivan. Ela é a líder do nosso departamento de mulheres, da nossa igreja. Estamos aqui também com a pastora Marta, ela que tem trabalhado com desenvolvimento humano, especialista em inteligência emocional, tem feito um trabalho lindo com muitas mulheres e hoje veio aqui nos dar a honra da sua presença no nosso papo entre elas, não é? Nós vamos tratar aqui de assuntos que envolvem o universo feminino. Então, se você tem alguma pergunta e você ainda não mandou a sua pergunta pra gente, fique à vontade, pode mandar a pergunta que a nossa produção aí vai estar anotando e estar passando pra gente, tá bom? Então, eu quero, pra gente começar o nosso papo, quero ouvir uma palavra da nossa líder para os nossos corações. Se apresenta e dá a sua introdução para depois a gente ouvir a pastora Marta. Amém, queridas. Amém, queridas. Eu me chamo Neurivan, né, como a Fernanda havia falado. Como a maioria me conhece como Nerinha, né? Já tenho cara de Nerinha. Mas é isso, né? Sou mãe de 3 lindos filhos, os amores da minha vida, né? Casada com o homem mais lindo dessa terra, Luiz Reinaldo, né? Eles ficaram lá, ele me deu várias dicas aqui e estou aí, né? Então, é uma bênção podermos estarmos juntas através dessa conexão, através das redes sociais. O Senhor nos faz assim, né? Essa quarentena, e nós estamos aqui. Jesus falou assim, ide, e nós estamos fazendo isso, não importa de que maneira. Quando se apresenta a situação, você tem que ir da mesma forma. Então, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e estamos felizes na presença do Senhor, como sempre. Amém? Isso aí, Marta. Boa tarde, meu nome é Marta Sampaio. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, pela confiança. Obrigada, Nanda. Obrigada, Nerinha. Eu estou muito feliz de estar aqui e, como a Fernanda falou, né? Eu trabalho com mulheres há mais ou menos 3 anos e eu sou apaixonada por esse universo feminino. A gente trabalha a gestão das emoções, ajudando as mulheres a buscar a luz da Bíblia, treinar suas emoções para chegar aos seus resultados esperados. E hoje eu estou com muita expectativa de estar aqui com as minhas amigas em Cristo Jesus, que já são irmãs, com esse bate-papo entre elas. E nós estamos aqui para servir a você, para ser canal do Senhor na sua vida, para trazer para você esperança. Esperança de uma vida e uma vida em abundância. Pós aí essa pandemia, né, que a gente tem vivido, pós esses dias de desafio. Então eu estou muito feliz, espero poder compartilhar e derramar do Senhor sobre a tua vida. Então, passando esse primeiro momento de nos conhecer mais, né, das apresentações, eu já vou começar então com as perguntas que foram enviadas pra gente. Como Marta acabou de falar, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, um momento novo para todos nós. Nós nunca tínhamos passado por algo semelhante e tem trazido algumas questões, né? As nossas emoções estão vivendo um turbilhão nesses últimos tempos e nós recebemos algumas perguntas relacionadas à pandemia e eu quero fazer a primeira agora. A primeira pergunta é: como não se sentir sozinho em meio à quarentena? Então, a primeira coisa, como não se sentir sozinho, né? Hoje a solidão é um dos sentimentos que tem aí invadido principalmente a vida de mulheres. E às vezes as mulheres estão se sentindo sozinhas no meio da multidão, né? No meio da família, no meio de um monte de gente. Então eu, Marta, acredito que no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento,
a solidão é só mais um argumento, mais uma desculpa que a gente tem para as nossas dores, mais uma desculpa que a gente tem para as emoções. Então, falando de solidão, né? Logo no iniciozinho da pandemia, eu recebi muitas mensagens, eu recebia centenas de mensagens diárias de mulheres pedindo ajuda, falando que não sabia como fazer, porque eu acredito que o homem, ele lidar com a pandemia de uma forma mais... deixa eu acabar de falar, calma aí, a produção já levantou aqui, ó, dos homens. De uma forma mais fácil, né? Porque a mulher, ela, além de ter que lidar com as suas emoções hormonais, que o homem não tem que lidar, com essa parte hormonal, ela tem que dar conta de algumas coisas que o homem não tem que dar. E aí, nesse momento de primeiras de pandemias, por exemplo, o homeschooling, né? Vamos falar aí para as mães. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, Davi e Daniel, e logo no início, o meu maior bloqueio e o meu maior desafio foi as crianças estudarem em casa. Primeira coisa foi o grupo da escola. Eu perdi a paciência no grupo da escola. E aí eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres com o mesmo problema. Não estou aguentando. E de professoras que, além de ter que dar aula, tinham que dar aula para os próprios filhos. Porque uma coisa é a gente dar aula para o filho dos outros, outra é dar para o nosso próprio filho. Então, dentro desse contexto, eu comecei a ser desafiada, primeira coisa, a sair da solidão, a ajudar essas mulheres, a mostrar para essas mulheres que elas não estavam sozinhas. Foi quando surgiu o Café com Bíblia, né, uma live diária. Então, hoje, a gente tem ferramentas incríveis que não tem como a gente falar que está na solidão. Você pode ligar aí o seu celular e fazer uma transmissão ao vivo com a sua mãe, que está no isolamento, talvez pela idade. Você pode fazer com a sua melhor amiga. Você pode fazer aulas com grupos de amigas. Você pode separar um horário na sua semana para que você esteja com as suas amigas, mesmo que online, né? Mesmo através de uma câmera de celular. Eu tenho certeza que tem um celular aí na sua casa, se você está vendo aqui a gente. Então, não tem desculpa para você falar assim, como eu vou lidar com a solidão no meio da pandemia, porque ninguém está sozinho. Né? Você está dentro da sua casa, você está com uma TV ligada, você está dentro da sua casa, você está com um celular. Então, é você não realmente argumentar e dizer assim, poxa, não sei se você mora sozinho, talvez, mas se você mora com alguém, né, você não está sozinho. E se você está sozinha mesmo, porque mora sozinha, você tem hoje as redes sociais para assistir o que é bom, para procurar aí, né, levantar a sua fé, acrescentar a sua fé, assistir cultos online. O que mais a gente teve nessa pandemia foi cultos online, discipulados online, reuniões online. Então só fica sozinha quem realmente quer ficar sozinha. E acrescentando, Marta, eu acredito também que todo mundo pode ajudar alguém. Com certeza. Todo mundo, né? Melhor é dar do que receber. Então, se você... Todos nós temos talentos, temos qualidades, temos uma palavra boa para dar para alguém. Então, se você estiver sozinho, uma dica também é dar uma palavra de alegria, de consolo, conversa com alguém. Isso também faz diferença. Não, eu só quero acrescentar que eu também passei por isso, né, da questão de dar aula para os filhos. Por isso que eu brinquei com a amiga Google, que eu fico brigando com ela, né, procurando, pesquisando os assuntos para passar para os filhos. E é isso mesmo, é bem desafiador, mas nós somos mulheres, somos feitas de osso, né, osso duro de roer, né, difícil de quebrar, e é isso aí. Qualquer situação que nós nos encontremos, a gente consegue sair com a ajuda de Jesus, né, a gente vai para cima e vence, é desse jeito. Meninas, a equipe aqui da nossa produção está pedindo para vocês dizerem como está o áudio. Coloca aí se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo entender tudo que a gente está falando. Escreve aí nos comentários que eles estão lendo aí tudinho, tá bom? Quantas pessoas nós temos? 40 aí? 3, 2... Está caindo, gente. Vamos lá. Compartilha com mais alguém. A gente quer chegar a 50 mulheres aqui com a gente, ouvindo essas palavras que vem do céu. Não são palavras que tiramos da nossa cabeça, como a Marta falou, é a luz da Bíblia. Gestão das emoções à luz da Bíblia. Ainda sobre a solidão, uma pessoa pergunta, pessoas que estão sozinhas na quarentena, têm uma tendência maior a ter depressão? Então, foi o que eu falei logo no início, né?
O ser humano está sempre buscando um argumento para dar para a emoção negativa que ele sente, né? Seja patológica ou seja só sentimentos. Então a gente vai estar sempre buscando um argumento, da onde vem isso. Então, pessoas sozinhas na quarentena, tá mais propício à depressão? Depende. Ela pode sim estar mais propícia à depressão se ela alimentar a solidão ser uma forma negativa para ela, e essa forma negativa trazer uma tristeza, e essa tristeza apontar para uma depressão, e ela se isolar, e ela não querer mais nada na vida. Mas existem também pessoas que ficam bem sozinhas. Então depende muito. Cada ser humano é um e é único e pode lidar com as suas emoções de maneiras diferentes. Então, pessoas que estão sozinhas nessa quarentena, elas podem ser mais propícias a uma depressão? Se elas já tiverem tendência à depressão, sim, ela vai usar esse argumento, vai potencializar a desculpa dela, vai potencializar as emoções negativas dela, e ela vai cada vez mais ficar sozinha, cada vez mais se isolar, e isolando ela vai ter tristeza, vai ter desânimo, vai ter desmotivação, vontade de não fazer as coisas. Quanto menos faz, menos vontade tem de fazer, e pode sim chegar a uma depressão. Mas não é só porque ela está na solidão. A solidão é uma das desculpas que vem de atos lá atrás. Eu costumo dizer, meninas, que uma coisa muito forte, né? A pandemia, ela veio para potencializar aquilo que a gente tem dentro de nós. Seja positivo ou negativo, ela só potencializou. Então, uma pessoa, a gente vai colocar, eu perdi o emprego talvez por causa da pandemia. Ok, isso é um fato, né? A crise econômica gerou isso. Mas eu perdi a esperança por causa da pandemia, que eu perdi o emprego. Eu perdi a vontade de viver por causa da pandemia, por causa de tudo que aconteceu na minha vida. Isso é uma desculpa que ela já vinha arrastando na vida dela. Então, eu tive uma crise econômica na pandemia, porque pode ser que, na verdade, você nunca soube lidar com as suas economias, você nunca soube lidar com as suas finanças. Então, quando veio a pandemia, você não tinha guardado, e aí você teve uma crise. Então, eu tive uma crise emocional na pandemia, porque você veio arrastando essa crise emocional e potencializou na pandemia. Então, a pandemia, né, ela é um desafio para todos nós. E aí a gente tem maneira de dizer, que falar assim, né, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá todo mundo no mesmo barco. Tem algumas pessoas no iate, tem algumas pessoas no jatinho, tem algumas pessoas, né, no navio, tem algumas pessoas num barquinho. O que faz essa diferença, né, do barco que a gente tá aí? Foi como a gente viveu tudo que a gente plantou antes da pandemia. Então a gente começou a colher isso tudo na pandemia. Quem plantou esperança está colhendo esperança. Quem plantou vida plena está plantando vida plena. Está todo mundo vivendo desafio. Isso é fato. Todos nós estamos vivendo desafio. Mas não podemos usar a pandemia como a maior desculpa de todas elas. Ela só potencializou tudo aquilo que você plantou antes dela. Então, como que eu faço para não, de repente, eu já era propício à depressão, e esse isolamento, essa solidão só potencializou essa depressão? Procure não ficar isolado, mesmo dentro de casa. Não posso estar junto, Marta. Como que eu faço então? Conversa mais no WhatsApp, tira um dia, né, um horário no seu dia, se for necessário, ao invés de só de uma vez por semana. Fala 5 minutos com um amigo pela câmera, sabe? Interage mais agora, conversa mais, que você vai ver que você vai mudar a sua realidade. E aí fica então a pergunta: o que é que você tem plantado na pandemia? Você vai colher daqui a pouco. Já, todos nós vamos colher. E a Bíblia nos diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o que é que você tem trazido à sua memória? Como a Marta falou, o que é que você tem potencializado na sua mente? A gente precisa cuidar das nossas emoções, né? E a Bíblia nos orienta quanto a isso, não é verdade? Meninas, eu vou fazer umas perguntas, e aí a qualquer momento vocês podem ir intervindo, interrompendo, acrescentando, tá bom? E aí, mais uma pergunta da pandemia. Sobre o home office. O home office, ele é uma nova não, ou empresas já adotavam, né, esse modo, mas agora ele teve um boom na pandemia, né? E a pergunta tem sido muito difícil trabalhar em casa devido aos problemas de trabalho, mesmo que eu não queira, acabo descontando na minha família.
como lidar com o estresse do trabalho em casa sem descontar na família. E aí eu englobo aí as mães também do homeschool, as mães que estão aí com seus filhos, as mulheres que têm exercido o trabalho em home office. Vamos discutir um pouquinho sobre isso agora. Então, junto com o homeschool, foi um dos maiores desafios meu. Eu, apesar de já vir trabalhando em casa, eu sempre atendi online, tanto presencial quanto online, mas a minha maior parte do tempo eu estava em eventos. Então, um dos maiores desafios que eu tive, e tenho até hoje, foi essa questão. Porque no início, eu comecei a trabalhar em casa e o Marcelo também. Então, a nossa casa não é uma mansão ainda. Então, os cômodos são muito próximos. E às vezes eu estava lá na sala e o Marcelo não conseguia ficar no quarto, porque era a parede da sala com o quarto. Porque eu falo muito expressivo, eu falo muito alto, e ele também falava do outro lado alto, expressivo, e eu falando daqui, atendendo, mesmo com fone, e ele falando de lá, atendendo, e se cruzavam, e aquilo gerava um estresse. Daqui a pouco eu estava gritando com as crianças, e daqui a pouco eu tinha que lavar a louça, daqui a pouco eu tinha que fazer a comida. No início foi um dos meus maiores desafios. Aí o Marcelo ia para a cozinha, né? Aí ele plantava na mesa da cozinha o computador, as papeladas dele do trabalho, e aí eu ia para a cozinha fazer comida. E eu falei, como é que eu vou mexer nessa cozinha? É computador na mesa. E assim, no início foi bem difícil, mas o que a gente falou aqui? Focar naquilo que a gente pode melhorar. Não adianta a gente focar no problema. Se eu ficasse focando assim, nossa, mas eu vou ficar estressada, mas eu tinha que trabalhar em casa e minha família não podia sair de casa para que eu trabalhasse em casa. Então, primeira coisa que a gente começou a ver, como a gente pode adaptar isso, como a gente pode melhorar isso. E eu comecei a fazer blocos de horários. Eu vou fazer os meus horários. E aí as crianças começaram a trocar o dia pela noite. Então, como que eu vou fazer isso? Agora as crianças estão dormindo tarde, não acordam cedo, e tem a matéria que tem que estudar todo dia, tem a aula online. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar mais cedo do que eu já acordava. Os meus atendimentos, que eram 1h da tarde, 8h da manhã, passaram para 7h da manhã. E eu comecei a me adaptar, acordando 6h da manhã para fazer atendimento. Não, eu tinha que acordar 5, né? Porque 6 eu já tinha que estar arrumada na frente do celular para fazer uma sessão. E aí eu comecei a me adaptar com o que eu podia fazer. Hoje eu me estresso? Sim. Não estou aqui para dizer para você que é tudo normal, que não, porque eu não tenho estresse. Com certeza, às vezes eu estou bem lá, levanto o Daniel e bum na porta, e abre a porta, o meu cachorro se solta, e quando ele se solta, ele rodopia a casa inteira. E às vezes eu no meio da live, é meu cachorro, tá correndo pelo meio da casa, é meu cachorro. E tá tudo bem, tá tudo bem. É você aceitar o tempo que você está e controlar as suas emoções no momento que você está, sem trazer mais uma emoção que te deixa mais estressada, que é a culpa. Porque você começa a se culpar, porque não dá conta de tudo, não dá para fazer tudo junto. E aí você começa... há uma agitação de dentro que você não consegue controlar pro lado de fora. E quem vai sofrer são as pessoas que você ama, que está dentro da sua casa. Principalmente os seus filhos, o seu marido. E aí você começa a ficar com menos paciência, porque você já estava esgotando. E aí você tem menos ainda. Então é você a primeira coisa. O que eu vou focar? O que eu posso controlar? Eu não posso controlar os meus filhos saindo de casa. Eu não posso controlar... não trabalhar dentro de casa. Então o que eu posso controlar? As minhas emoções. A única coisa que eu posso controlar. Então, o que eu faço? Trabalha com o tempo que você tem, organiza o seu tempo, conversa com as crianças, olha, mamãe vai precisar fazer isso aqui agora. São 2 horas, 4 horas, e organizar o seu tempo sabendo que tem um momento que você vai ter que lavar a louça, tem um momento que você vai parar, tem um momento que o cachorro vai gritar, que vai passar o carro do ovo no meio da rua, olha o carro do ovo e vai te desconcentrar. E tá tudo bem, não deu para fazer naquilo ali, daquele tempo ali, a gente vai fazer depois. E é respeitar esse tempo. Porque também, meninas, teve muita gente que tentou fazer tudo que não fez a vida inteira na quarentena. E aí, a pessoa não fazia exercício físico, a pessoa não trabalhava, a pessoa não estudava, então agora eu quero estudar, agora eu quero fazer exercício físico, eu quero assistir tudo quanto é live que é grátis, porque eu quero aumentar o meu conhecimento. A pessoa se inscreveu em tudo quanto é curso, trouxe uma obesidade cerebral, ficou estressada e vai descontar na família, nas pessoas que estão mais próximas. Então, vai com calma, é tudo no seu tempo, escolha uma habilidade que você quer desenvolver, desenvolva essa habilidade, trabalhe no seu tempo, na sua hora, né? Coloque ali o bloco de hora, avise para os filhos. O filho hoje, você dá um celular na mão dele, né? Ele vai ali, fica, coloca um desenho,
mas trabalha com aquilo que você tem, focando sempre na solução, não na dor, não no problema. Exatamente, focar na solução. Essa é uma dificuldade, né, que a gente tem muitas vezes. E como a Marta falou, eu quero reforçar. Existe o que a gente não pode controlar, não pode controlar. E às vezes, né, a mulher, porque controla tudo, o horário dos filhos, controla o marido, controla a casa, controla as finanças, quer controlar tudo e leva esse mesmo padrão de controle para todas as coisas. Aí nessa pandemia o que mais se perdeu foi o controle. Exatamente. E aí perde o controle e perde as emoções. Aí fica desesperado. Isso, como você falou. Quem sabe aí não é um alerta para Deus de eu é que estou no controle da sua vida e não você. Acalma aqui, deixa que é eu que acalmo o mar, não você. E isso para nós é muito forte, né? Porque nós queremos controlar todas as coisas, mas nós podemos descansar nos braços daquele que tem o controle de todas as coisas. Não é fácil, como Marta falou. Não é de uma hora para outra, estalar o dedo e pronto, tudo vai ficar bem. É um processo. Muito bem. Então, antes da gente fazer a próxima pergunta, eu quero convidar você que ainda não comentou a escrever eu quero. Quem escrever eu quero aí nos comentários vai participar do sorteio. Quem ainda não comentou, comenta aí, porque a nossa equipe aqui de produção tá anotando tudinho e já vai ter sorteio e tem muita coisa boa. Agora eu tenho duas perguntas e eu vou fazer em uma só. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está começando a viver, que é sair da quarentena e começar esse novo normal, né? Então eu tenho duas perguntas aqui. Uma é como voltar à rotina com esse medo que ainda ronda as pessoas, com medo de sair de casa. Como vencer esse medo? Ainda tem pessoas, muitas pessoas com esse medo. E a outra pergunta é que muitas pessoas estão ficando doentes por conta dessa pandemia. Não por conta do vírus, mas estão adquirindo doenças emocionais muito fortes por conta de toda essa questão. E muitos familiares estão super protegendo os seus entes queridos por conta da doença, mas ao mesmo tempo estão deixando que eles adquiram outras enfermidades. E aí, a superproteção ajuda ou atrapalha? Então, a gente tem dois em um aqui, um combo. O medo, como vencer o medo de sair da pandemia, sair de casa, né, nesse momento que a gente ainda enfrenta a pandemia. E o outro é sobre superproteção, ajuda ou atrapalha? Então, o ser humano ele tem medo do novo, né? Tudo que é novo assusta e na maioria das vezes a gente tem muito medo. Então, a gente teve medo quando começou a pandemia. Como vai ser agora? Eu vou perder o emprego? Como vai ser amanhã? Eu vou ter que ficar em casa? E quando veio a quarentena, a notícia como vai ser? Então foi assustador. E hoje nós estamos aí chegando a mais ou menos 130, 140, 150 dias de reclusão mesmo, dentro de casa ali. E aí, agora começou, solta um pouquinho aqui, pode um pouquinho isso, pode um pouquinho aquilo. Aí agora vem o medo de sair. A gente teve o medo de ficar preso dentro de casa. Agora a gente tá com medo. Olha só, quase 4 meses, nós já estamos adquirindo um novo hábito, nós já estamos meio que acostumando com a notícia de que tem o corona e que eu não posso sair. E agora que está diminuindo, eu posso sair, eu tenho medo de sair. O ser humano é um bicho louco, né? E nós seres humanos somos um bicho louco. Então, é natural que nós tenhamos medo. A primeira coisa, medo faz parte do ser humano. Medo é uma coisa que todos nós vamos viver, e principalmente de coisas novas. Então, quando a gente faz a pergunta assim, como vamos vencer o medo? Vencemos o medo não olhando para o medo, não deixando ele ser forte na nossa vida. Então, a primeira coisa, você teve medo.
Com certeza você teve medo como seria o futuro, você teve medo como seria de ficar em casa, se você ia ter o que comer, se você ia ter como pagar suas contas, você teve medo se o seu emprego não ia te mandar embora, você teve medo que você teve que parar de vir à igreja, se você não ia ter mais acesso a Jesus, se você não ia ser mais espiritual. Algum medo em alguma área da tua vida você teve. E como está esse medo hoje, eu te pergunto? Ele está mais forte ou ele diminuiu? Naturalmente ele diminuiu, da época que você teve medo lá para a época que você teve medo agora. Então, como vencer esse medo de voltar? Voltando, fazendo as suas atividades normais, vivendo. Há uma semana atrás foi a primeira palestra que eu fiz, depois dessa pandemia, foi a primeira vez que eu saí para ver pessoas da minha casa. Eu fiquei mais ou menos 130 dias sem sair de casa. Saía de casa para ir ao mercado, de máscara, aquela coisa toda, mercado bem próximo da minha casa, ia a uma consulta do médico, só se fosse alguma coisa muito séria, esporadicamente saindo para resolver coisas, farmácia, o que eu não podia pedir online. E assim, indo de carro, entrando no local, máscara, voltando para casa. Então, sem acesso às pessoas. E eu tive medo de sair. E eu tive medo de como seria esse novo normal. Como seria? Como vai ser? E eu tive medo de pessoas. Eu que amo lidar com pessoas, que estavam em palestra o tempo inteiro. Eu cheguei na igreja igual um bicho coado. Vou com máscara, coloco máscara, é máscara sem máscara, como é que vai ser a entrada? E quando eu cheguei na igreja, mais de 50 mulheres, totalmente receptivas. E eu só sei que em menos de 10 minutos eu esqueci todos os meus medos. Eu já estava deixando Jesus ali me usar dentro dos protocolos que a gente tem agora para voltar e já estava me adaptando a esse novo normal. Então, o que eu tenho para falar para você? Esse novo normal é novo e vai te dar medo. Mas daqui a pouco, quando você estiver vivendo, ele vai virar normal e o medo vai embora. Então, como vencer esse medo? Vivendo e não pensando nesse medo, não deixando esse medo te dominar. Quando ele vier, troca o pensamento, troca a direção do pensamento, leva para outro foco, que ele vai passar. E quando você vê, você já está fazendo, é uma estação, exatamente. Quando você olhar, já passou. E você já está normal você conversar com as pessoas. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no mercado, quando foi pandemia, estava uma fila para entrar no mercado. E eu falei, eu não vou ficar nessa fila. E eu fui até a porta saber se era fila mesmo para o mercado, porque eu não estava acreditando naquilo. E aí veio uma mulher que estava com a máscara na mão e falando comigo, e ela cuspindo. E eu assim. Aí eu virei para o Marcelo e falei, eu tô com medo de pessoas, como é que pode isso? Por quê? De tanto as pessoas falarem, você começa a adquirir esse medo. Então, primeira coisa, não alimente esse medo. Pare de ver TV, pare de ver repórter. Ah, mas eu só quero saber a notícia, olha só. O repórter, ele fala assim pra você, olha, se motive, vença os seus medos, olha, tempos novos estão chegando, tem esperança pra você lá fora. O repórter fala isso pra você? A novela fala isso pra você? Então, procure, sabe, palavras de esperança. A Bíblia diz que a gente deve o quê? Colocar a nossa memória, a nossa mente em coisas que traz esperança. Então, não é onde você está focando, o que está te trazendo medo, o que você está ouvindo, vendo e sentindo dessas coisas, o troca que você está vendo. E a outra pergunta foi... Deixa eu só comentar rapidinho assim, a questão da adaptação. Em toda a nossa vida, quando nós víamos uma pessoa de máscara, você se compadecia, meu Deus, essa pessoa está morrendo, né? Ficava com medo daquela pessoa. Hoje você sai sem máscara, a pessoa te olha, né? Como se você realmente fosse um estrangeiro, né? Como se você realmente estivesse cometendo um crime. E é desse jeito. Então, são estações, né? Então, a gente se adaptou a ficar em casa, agora nós vamos rapidamente nos adaptar a sair de novo, né? A conviver de novo, né? Eu até brinco com os meus filhos, eu falo, meu Deus, eu não estou conseguindo mais socializar, e até o maior fica assim, né? Sempre querendo conversar, mas é desse jeito. Mas nós vamos de novo nos adaptar. Primavera, verão, inverno, né? Imaginar que cada uma dessa pandemia é uma estação que nós devemos nos adaptar e com certeza Deus, ele é perfeito em tudo que faz, então ele nos fez adaptável, né? Nós somos, assim, adaptáveis. Se você for para qualquer lugar do mundo, o seu corpo vai se adaptar àquele local, né? A estação, a cultura, a tudo. Então, eu tenho certeza que vai ser assim também conosco. Quando chegar um novo normal, né? Como já está, nós vamos nos adaptar de novo. Exatamente. A próxima pergunta é sobre superproteção. E aí a Nerinha tem 3 filhos pequenos.
pode começar a nos ajudar aí também a pensar sobre isso. Superproteção, ajuda ou atrapalha? Então, eu não sou assim um padrão de superproteção, né? Fernanda me conhece como é que nós somos assim com os nossos filhos. E eu acredito muito no que a Bíblia fala, né? Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós temos que seguir os padrões. Então, vamos seguir os padrões e o resto é com Deus. Estamos fazendo a nossa parte. Se Deus não guardar, em vão nós vamos usar álcool em gel, né? Usar máscara. Se for para acontecer, vai acontecer, porque a nossa vida está na mão do Pai. E superproteção, eu sou, né, assim, meio fora do padrão de superproteção. Eu também. Quer dizer, segundo o meu filho mais velho, né, que ele se acha, tem 14 anos, mas ele acha que ele é homem, né, adulto. Segundo ele, eu sou mega super protetora, porque não pode isso, não pode aquilo. Mas tudo que é super não é bom. Tudo que é demais não é bom, tudo que é exagero. A Bíblia, principalmente a Bíblia fala do equilíbrio, né? A gente precisa ter o equilíbrio. E o equilíbrio a gente encontra na palavra. Então a gente fica com super proteção com os nossos filhos ou com as pessoas que estão à nossa volta. Não pode isso, não pode aquilo. Principalmente com quem tem mãe, né? A minha mãe, por exemplo, ela estava no risco. Então no início a gente estava com aquela super proteção, não pode ir nenhum neto lá. A gente estava respeitando tudo. E aí, como foi a pergunta, minha mãe começou a adquirir outros problemas. Porque minha mãe, ela não conseguia vir. Ela vive para os netos. Os netos 24 horas na casa dela. É a razão da vida dela. Então, o dia que o primeiro momento, a primeira semana que os netos ficaram uma semana sem ir na casa dela, ela já começou a se sentir isolada, já começou a achar que ninguém estava dando importância para ela. E a gente tendo todo o cuidado, super protegendo, e principalmente com compras, a gente chegava, botava e ia embora, não falava. Então ela começou a sentir rejeição. E aí a pergunta foi exatamente essa. A pessoa começou, tem pessoas que começam a adquirir outros problemas, desenvolver outros problemas emocionais. E mesmo você tá querendo aí dar amor, ajudar, proteger, e a gente tem a questão hoje, né, que a gente pode fazer um vídeo, uma videochamada, falar, mas uma pessoa que está acostumada ali todos os dias é muito difícil. E ainda nós nos reunimos e nós decidimos ir soltando aos poucos, né, depois as crianças. Eu tive um grupo de irmãs que pegaram o Covid-19, então realmente a gente teve que ter um cuidado muito maior e isolar ela muito mais disso tudo, né? Porque além dela ter outras doenças, ela era idosa, então a gente precisou afastar mesmo. Mas assim que a gente conseguiu fazer todos os exames, todo mundo negativo, as crianças negativas, a gente voltou à vida normal. E quando a gente voltou à vida normal na casa dela, que a gente fala, né, de voltar a almoçar junto, porque foi no dia do aniversário dela. E eu me lembro que eu cheguei lá assustada, né? Porque a minha família é muito grande, né? Somos 5 irmãs, imagina todo mundo com 3, 4 filhos. Então, assim, eu me lembro quando eu cheguei lá, gente, que aglomeração é essa? E a minha mãe estava feliz da vida, emocionalmente falando. Então, é você saber os limites, não é você se comparar com o outro, você saber até onde você pode e você dar limite dentro daquilo que você pode, porque tudo que é demais ou menos traz ruptura. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Porque aí dá desequilíbrio. Se dá para mais, vai dar desequilíbrio. Se dá para menos, vai dar desequilíbrio. Então, superproteção atrapalha? Muito. Eu diria que todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Então, tudo que é demais, tudo que está em excesso, está escondendo alguma coisa que está faltando. Algum pedacinho aí que não está se encaixando. E aí, eu queria conversar com vocês sobre uma pergunta que chegou agora pra gente, da Aline Araújo. E ela pergunta assim, qual o conselho para que as pessoas possam se suportar mais? Pois com a pandemia, muitas pessoas têm ficado irritadas com filhos, maridos e esposas. Com certeza. Eu recebi muitas mensagens de mulheres que não estavam mais aguentando ouvir a voz do marido, para você saber. As estatísticas, né, que a gente vê aí agora de divórcio na pandemia foi muito grande, muito grande. As estatísticas aumentou assim drasticamente o número de divórcio devido a não aguentar a convivência. Então, antes... Marta, deixa eu só dar um pause agora. Nós batemos 50 mulheres aqui com a gente. Então agora a gente vai bater 60. Vamos lá! Continua chamando aí que o papo tá bom. A gente tá tentando aqui
conciliar, e assim que as perguntas vão chegando aqui pra mim, a gente vai Vamos lá, que a gente encaixando aqui. A gente pode chegar a 100, eu acredito. Vamos lá, vamos voltar para a pergunta da Aline. Como suportar mais? Dicas, conselhos. Então, primeira coisa, respeitando o seu momento, o seu tempo. Porque quando você não está suportando o outro, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você está sem limites para você. Você geralmente, quando você perde a paciência com o seu filho, porque você desprogramou o teu dia. Ou você deixou o arroz queimar, ou você não lavou a louça na hora que tinha que lavar. Você ficou muito tempo no WhatsApp, perdeu a hora, perdeu o momento. O dia passou e o teu filho falou, aí você, menina, para de mexer o saco. E aí você perde a paciência. E aí, consequentemente, a gente fala assim, né? Caiu um fio de cabelo no chão é motivo para você brigar o tempo inteiro, porque você lavou, passou o dia inteiro, e aí o marido não pode abrir a boca porque você não tem paciência com ele. Então, o primeiro ponto é ter limite com o outro, saber aguentar. A palavra é essa, né? Porque tem hora que a gente não aguenta mais, principalmente na TPM. Nós somos mulheres e somos hormonais, isso é fato. TPM não deve ser desculpa, mas é fato. Então, se você se conhece, hoje, por exemplo, eu sei, quando eu tô no meu tempo de TPM, que é uma semana, geralmente antes do meu ciclo, eu fico completamente sem paciência. Aí eu já sei, nossa, eu vou ficar naqueles dias, então agora eu preciso respeitar o meu momento. Então, é você se conhecer, autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe os seus limites, você sabe o que você está fazendo, não é pelo que o outro fez, é pelo que você está fazendo. Aí talvez agora a sua mente está falando assim com você, olha, mas Marta, porque você não conhece meu marido. Você não conhece os filhos que eu tenho. Você não conhece como que é aqui em casa. Você está falando isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você escolheu o seu marido e seus filhos são o que você está plantando nele. Então, tudo tem a ver com você. Não tem nada a ver com as pessoas que estão à sua volta. Então, às vezes você fica histérica. Às vezes você fica sem paciência. Tudo tem a ver com o que está dentro de você. Sabe, tira um tempinho para você. Um momento, tira o baby doll, coloca mas para ficar dentro de casa assim, coloca uma roupa bonita, faz uma maquiagem, se olha no espelho e fala assim, nossa, como você é linda. Eu quero ver se depois sair dali, você vai ficar impaciente com alguém da tua casa. Então a minha dica é, como aguentar o tempo inteiro, todo mundo dentro de casa e tendo limite ali uns com os outros, se amando. Porque quando você se ama, você tem amor para passar. Quando você não se ama, não está satisfeita com você, porque você comeu muito, porque você engordou demais nessa quarentena, porque você não conseguiu fazer a metade das coisas que você tinha que fazer, porque você está frustrada com a sua vida, você vai jogar frustração na vida das pessoas à sua volta. Então, quem dá amor é quem tem amor. A minha dica é exatamente essa. Cuide de você, que você vai saber aguentar quem está à sua volta. Você vai respirar, você vai rir. Sabe, quando alguém vier, às vezes quando as crianças falam, hoje eu tô amando ficar em casa. Eu nunca pensei que eu ia ficar apaixonada de ficar em casa, cuidando de casa. Hoje eu tô gostando de fazer comida. Olha, eu era aquela mulher que falava assim, ai gente, na cozinha sou zero à esquerda. Hoje eu invento comida. Sabe o que eu inventei outro dia? Olha só, eu sou aquela mulher de fast food, né, em casa. Tudo rápido, nugget, hambúrguer. Aí, as crianças adoram. Esses dias eu tinha que fazer um hambúrguer. Eu fiz um hambúrguer à parmegiana com ovos cozidos, com tomate, mussarela. O Marcelo chegou do trabalho, olhou aquilo e falou assim, uau, que prato maravilhoso. Aí eu, caraca, hambúrguer feito na praia, na panela. Eu falei, tá vendo, eu não fiz nada demais, eu só parei um pouquinho e olhei pra mim e falei assim, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Então hoje, eu tô amando estar em casa. Eu tô até pensando agora, poxa, mas já vai voltar às escolas. No início estava orando a Deus, volta logo essas aulas, Senhor, volta logo essas aulas. Agora eu já não quero mais. Então, a dica é essa, se ame, cuide de você, aprenda antes, né, dessa pandemia toda, a maior desculpa de uma mãe e de um pai era, eu não tenho tempo para nada. Eu tenho que trabalhar para sustentar. Eu trabalho para sustentar vocês. Então a desculpa é, eu fico longe de você, meu filho, porque é para te dar o melhor. Eu fico longe de você para fazer a sua vida ser a melhor. Agora eu não aguento mais você. Então, aproveite esse momento. Vai acabar. É fato, vai acabar. Então faça o melhor para você conviver da melhor forma nesse momento. Assista filme, faça uma pipoca. Quando você estiver com mais raiva, aí você tem que dar mais amor. Conta aí a sua experiência com 3 crianças pequenas e o marido, que é a terceira, que é a quarta criança, né? Nesse momento de
pandemia, como fazer para suportar toda essa situação? Então, é realmente desafiador. Aí você tem que colar na geladeira, né, o fruto do Espírito. Cada dia você pratica chamar a existência, né? Ai, Senhor, bondade, benignidade, né? Paciência. E é desse jeito que a gente vai. Mas dá certo. Com Jesus no barco, tudo dá certo, né? Mas, graças a Deus, Luiz tem sido um parceirão, né? Um beijo, amor. Tem me ajudado muito quanto a isso. Ele bota a ordem lá e fica tudo certo. Mas, realmente, é desafiador, né? E, como todas as outras situações, nós temos que, com o jogo de cintura, né? Saber se sair dessa, né? E dar o equilíbrio, que é bem complicado, né? Tu sabe que lá em casa só Jesus. Mas dá certo. É bênção, filho é bênção, e nós temos que semear coisas boas na vida dele, né? Como a Marta falou, para que a colheita seja boa também. Então, essa é a hora da gente semear o amor, né? O carinho e a varinha de vez em quando. E completando o que vocês acabaram de falar, nos conhecer é muito importante, né? Respeitar o nosso limite, saber como nós estamos, porque tem dia, se tiver então na TPM, já sabe que aquele dia você evita chamar a atenção das crianças, não vai arranjar conversa, não vai fazer nenhuma DR com o esposo, porque não vai dar certo. E outra coisa também que é muito importante a gente pontuar, é que nós temos o costume de querer tratar o outro como a gente queria ser tratado. Não é? A gente aprendeu assim a vida inteira. Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Só que nós somos diferentes. E essa pandemia nos deu a oportunidade de conhecer mais as pessoas da nossa família. Porque nós fomos obrigados a conviver 24 horas com essas pessoas. Então, trata o filho. Nem sempre o filho vai querer o que você quer. Não é? Exatamente, ontem mesmo. Ontem, meu filho estava assim. Tem nada para comer nessa casa. Tem nada, que eles comem quase o reboco. Eu tenho um que não come nada, e eu tenho um que come a casa inteira, quase o reboco da parede. E ele estava assim, tem nada para comer nessa casa. Porque ele quer o biscoito, ele quer, né? Não é o arroz e feijão. Não tem nada para comer nessa casa, eu já comi. Aí ele se virou e falou, já comi 3 bananas só hoje, porque não tem nada. Eu falei, como é que não tem nada se você comeu 3 bananas? E aí eu, muito boazinha, fui lá pedindo no iFood empadinha que ele adorava. Aí a gente pediu empadinha e tal, aí ele desceu a primeira vez, nada, né? Pensou que era o cara lá entregando, não era. Na terceira vez ele já voltou furioso. Eu não vou descer mais, porque... Aí eu, tá vendo só? Vou deixar sem nada pra comer nessa casa, porque quando eu faço alguma coisa pra te agradar, e aí ele se virou pra mim e falou o quê? Eu não te pedi nada, porque eu tratei ele como eu gostaria de ser tratado. Na verdade, ele só queria falar assim, tá bom, o que você quer comer? Então toma aqui, ó, vai lá e come. E aí, como eu gostaria de ser tratada, foi a forma que eu gostei dele. O que eu ouvi? Eu não te pedi nada. Então é exatamente isso. E aí, às vezes, quem vai ouvir isso, nossa, não pedi nada, você vai ver também, não vou te dar mais nada. Então, é entender, a gente tem uma coisa muito forte também, que as pessoas pensam que inteligência emocional é você ser aquela pessoa equilibrada, que acorda de manhã, faz a sua meditação, seus filhos falam a você, não, meu amor, que isso? Eu não vou fazer nada para... Sabe? Aquela pessoa que... Inteligência emocional não é isso. Inteligência emocional é você saber que às vezes você dá uns gritos mesmo, às vezes você vai... Mas você tá bem com as suas emoções. Você olhar para ela e falar assim, nossa, foi um momento. Isso é inteligência emocional. É você saber lidar com as emoções que você tem. Não importa se elas são boas ou ruins, você entender o tempo que ela vem. Então, vai dizer assim, ó, eu nunca vou perder a paciência, eu nunca vou gritar, eu nunca vou me esgoelar. Isso não quer dizer que você é inteligente, né? Não existe ser humano. Se você não explode, você vai implodir. Você está guardando, você está aí engolindo e vai sair alguma coisa aí, uma doença daqui a pouco. Então, às vezes a gente fala, né, por exemplo, casal. Se o casal se dá muito bem, se tem aquele casal que nunca discutiu, pode ter certeza que tem um dos dois ali que está se anulando. Está se anulando, porque homem e mulher já são de pessoas diferentes, seres diferentes. Então vai ter conflitos, sim, tem que ter conflito. O conflito é saudável. A Bíblia diz que o ferro que afia o outro ferro, que se afia no outro ferro, é o que traz o crescimento. Então não tem maior crescimento do que uma pessoa casar. Não
Não tem maior forma de Deus moldar um homem, principalmente uma mulher, do que o casamento. Então, é você aprender a lidar ali com a diferença mesmo. É você com raiva, você aprender a amar, você querer separar e você perdoar e permanecer. Essa é o nosso desafio. Isso é inteligência emocional. É você decidir pelas emoções que você quer, mesmo você já tendo feito a anterior. Marta, completando aí o que você falou, a missionária Josi está aqui participando com a gente e ela escreveu assim no comentário: em alguns aspectos eu gostaria que o ser humano não voltasse à vida como era antes, pois eu creio que o Senhor permitiu tudo isso para nos dar a oportunidade de sermos melhores conosco, com o próximo, e sabermos na prática que somos todos iguais, não importa a raça, religião ou classe social, pois o nosso Deus tem o controle de tudo, Ele é o Criador. Amém. Eu não acredito que foi Deus que trouxe a pandemia. Eu não acredito nisso. Mas a Bíblia diz que Deus permite todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Então, se tem alguma coisa a ver com Deus, isso tudo que está vivendo, é exatamente isso. É para que a gente se torne um ser humano melhor, para que a gente aprenda a dar valor ao que realmente tem valor. Que não são as coisas, que não são as coisas dessa terra, mas sim o que Ele quer ensinar pra gente. Então, sensacional esse comentário. E como nós crescemos na pandemia, né? Nossa. Nós aprendemos tantas coisas, né? A Nerinha daqui a pouco está fazendo um curso de formação de professores, porque ela passou por várias etapas, né? Desde o maternal, a pré-escola e o quinto ano. Quarto ano. Jesus, tem maternal online? Eu falei pra minha irmã, se eu tivesse um filho menos de 4 anos, eu tirava ele da escola, porque ainda não é aquele que é obrigatório, tá, Deus? Então, a gente aprendeu muitas coisas, né, nessa pandemia. Como que nós aprendemos? A Sandra tá aqui dividindo que o filho dela, Felipe, aprendeu a cozinhar durante a pandemia. Eu aprendi a cozinhar também, gente, olha aí. A esposa e os filhos estão adorando, não é? Então a pandemia não trouxe só coisas ruins. Depende de onde está o nosso olhar, para onde nós estamos focando, porque tudo que a gente foca, cresce. Então se a gente focar no ruim, porque a gente teve situações difíceis, a gente só vai crescer, só vai deixar crescer na nossa mente as situações difíceis. Mas se a gente focar para essas situações boas que aconteceram, estar perto da família, conhecer o outro, conhecer os nossos limites, desenvolver novas habilidades, tudo isso só foi possível por conta da pandemia. Meninas, vocês que ainda não escreveram aí, eu quero, daqui a pouco vai ter o sorteio, você não pode ficar de fora. Comente aí escrevendo eu quero, pra gente anotar o seu nome. A equipe de produção já está aqui a postos, nós temos uma equipe linda de produção aqui, para anotar o seu nome, pra gente poder fazer o sorteio e a gente quer presentear você, tá bom? Sobre pandemia, a gente acabou, agora nós vamos entrar no próximo bloco de perguntas, né? Vamos para os comerciais. Não, fica aí que não tem comercial, não. Traz mais mulheres. Agora nós vamos falar sobre medo, ansiedade, amor próprio, gestão das emoções. São temas muito fortes para nós mulheres. Então convida mais alguém aí, a gente vai bater 60 em nome de Jesus. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai voltar um pouquinho para focar mais. Vamos tentar ser um pouquinho mais rapidinho, só para a gente dar conta de todas as perguntas. Como gerenciar as suas emoções? Vou deixar a Marta falar, já que ela trabalha com isso, para nos dar algumas dicas. Não pode dar microfone na minha mão, gente, senão eu vou embora, falo, que é a coisa que eu mais amo fazer. Então vamos lá, como gerenciar as suas emoções? Primeira dica, e eu digo que é dica de ouro para que você leve para a vida. Saiba o que você está sentindo. Dê nome às suas emoções. Não deixe, porque às vezes nós queremos gerenciar uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Então, primeira coisa, eu não estou bem. O que eu tenho? O que eu estou sentindo? Pare 1 minuto, 5 minutos por dia, diário. Se você parar, observar a sua emoção, você já sabe gerenciar ela. Então eu acordei.
Nossa, hoje eu não estou bem. Eu não estou bem por quê? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo ansiedade, medo. Ok, é medo e ansiedade. Medo e ansiedade de quê? Você já está gerenciando. Quando você começa a fazer perguntas para você mesmo sobre as suas emoções, isso já é gerenciar as suas emoções. Então, para falar bem rápido, para responder essa pergunta bem rápida identifique o que é, dê nome, mesmo que você não saiba qual é, dá o nome que você quer. É uma coisa ruim, dá o nome de uma pessoa que você não gosta. Dá um nome ruim. É uma coisa boa, dá o nome de uma coisa que você gosta de fazer, se você não sabe qual é o nome dessa emoção. Por exemplo, a gente tem emoções, né, que a gente não conhece, como contentamento, que a gente não está acostumado a ouvir, como enlevo, como maravilhado, emoções que a gente não sabe lidar. Então dá um nome que seja bom para você, que potencialize essa emoção, ou que seja ruim para você, que despotencialize essa emoção. E quando você dá nome, você começa a fazer as perguntas na direção da emoção que você sabe que tem nome. Quando você dá nome para a sua emoção, você dá a proximidade. É igual eu saber o nome que Nerinha, eu chamo ela pelo nome. Já pensou, eu tô conversando com a Nerinha, qual é o seu nome mesmo? Ela vai ficar furiosa, ela vai, eu tô aqui um tempão conversando, ela não é minha amiga, ela não sabe meu nome. Então, quando você dá nome para as suas emoções, você está dizendo assim, eu tô no controle, eu tô íntimo com você, então eu domino, mesmo sendo ruim ou boa. Isso é gerenciar as emoções, é você entender dela, conversar com ela, e aí depois você decide o que você quer sentir lá na frente. Então, já começar por aí. Então, se eu fosse falar assim bem rápido, eu falaria isso. Mais uma perguntinha. O que é ter amor próprio? O que é ter amor próprio? É amar a pessoa que você ama, que você olha no espelho. Isso é amor próprio. Quando você se olha no espelho e você só reclama, porque esse nariz, porque essa barriga, porque essa gordura, porque você só está vendo físico, você não tem amor próprio. Mesmo que você se busque e fale assim, não, mas eu sou tão inteligente, não, mas eu sou tão simpática. Mas o ser humano, ele é avaliado pelaquilo que ele vê. Então, pelaquilo que ele toca, pelaquilo que ele ouve, pelaquilo, né, 5 sentidos externos. Então, o que fala mais forte para o seu inconsciente é aquilo que você vê. Então, se você tem amor próprio, você sabe que você precisa melhorar a sua gordura da barriga, por exemplo, mas que você olha no espelho, mas o que potencializa são os seus olhos. Que potencializa são seus cabelos, fala assim, o resto é indiferente, uma hora eu vou melhorar, mas eu tô amando isso aqui que eu tô vendo. Então, amor próprio, né, eu tô falando como saber que você tem amor próprio. Se olhar no espelho e o que você fala quando você se olha no espelho? O que você mais fala? Aí vai te dizer se você tem amor próprio ou não. E se você não tiver uma dica, você tá rejeitando a imagem e semelhança de Deus. Você está rejeitando a essência de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Marta, mas como assim? Todo mundo é diferente, Deus... Mas você é. Então você se olha no espelho e você tem que refletir Jesus. Se não está refletindo Jesus, vai refletir reclamação, murmuração. Você vai reclamar do teu cabelo, você vai reclamar da tua orelha, você vai reclamar até da tua unha no espelho. Porque quem reclama, acha o foco para reclamar qualquer hora. E aí... você não está se amando, porque quem se ama vai olhar no espelho e vai focar no que é bom. Essa é a dica. Fica a dica. Fica a dica. Anota aí. Fica a dica. Uma coisa importante também da gente falar sobre o amor próprio é nos conhecer à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz que eu sou? O que a Bíblia diz sobre nós? E aí nós vamos ver que a Bíblia diz que nós somos filhos amados, nós somos nação eleita, nós somos povo escolhido, não é? Talvez você esteja se sentindo triste, sozinha, mas não se esqueça, se lembre que o Senhor te escolheu, porque você é povo escolhido. Ele é seu amigo, ele é seu pai. Então a gente às vezes se perde, né? Porque o mundo gira tão rápido, as coisas acontecem numa velocidade que a gente esquece. E eu costumo dizer que a ciência hoje e todas as leis, enfim, e profissionais, principalmente da área da inteligência emocional, da saúde mental, estão trazendo para o mundo verdades que nós já conhecemos.
através da palavra do nosso Deus. Então eu diria também que conhecer a palavra nos garante uma saúde emocional. Nós temos saúde saudável, nós somos saudáveis emocionalmente. Então vamos lá. Mais uma pergunta. E isso, mulher, faz com facilidade. Ansiedade. Quem aí é ansiosa? Qual mulher, né? Qual mulher, né? E aqui tem uma pergunta. Como eu faço para não sofrer por antecipação? Nunca mais diga que você é ansiosa, para começar. Uma das coisas é, a mulher, principalmente a mulher, né? A gente está falando de mulher aqui. A mulher, ela pega a palavra ansiedade e ela coloca como identidade. Uma das maiores coisas que tira o amor próprio é a falta de identidade. A Nanda falou aqui, né? O que a Bíblia diz que nós somos. A certeza de quem eu sou está na palavra de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do século, Ele já havia escolhido eu e você. Ele nos preparou, nos amou antes de entrar no ventre da nossa mãe. Então nós somos herdeiras. Essa é a minha e a tua identidade. Ninguém nos tira isso. Eu sou herdeira, filha amada, herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. Eu tenho direito a tudo que o meu Pai tem por herança. Tudo que é dele é meu, se eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa é a minha identidade. Ninguém tira de mim. Então, quando eu me preocupo com o meu estereotipo, quando eu me preocupo com o meu físico, não estou dizendo que você não tem que ter vaidade, que você não tem que amar o que você vê, mas quando isso é mais importante do que quem você é, você está com problema na tua identidade. Então, primeiro foco, saber quem você é. Segundo foco, depois que você saber quem você é, jamais coloque atributos na sua identidade que você não é. Uma das coisas que as mulheres falam o tempo inteiro é: eu sou muito ansiosa. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Tudo que a gente fala se cumpre. Então, às vezes você tem ansiedade boa. Você fala: nossa, é uma ansiedade boa, porque eu não vejo a hora de chegar aquele culto. Eu não vejo a hora de chegar aquela formatura. Eu não vejo a hora. Aí você fala assim: eu estou muito ansiosa pelaquela formatura. Eu estou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. E quando você fala o eu sou, você traz para você e você gera isso dentro de você. O seu cérebro é um servo fiel, que ele não sabe, o seu inconsciente não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira. O que você diz para ele pega, planta e começa a nascer. Então, se você repete: eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, você vai colher ansiedade. Ansiedade não é identidade. Primeira coisa, para de dizer que você é ansiosa. Você vai ver já como vai mudar. Você vai despotencializar isso. Isso não é a sua identidade. No meu livro, que vai sortear aqui daqui a pouco, 31 dias de gestão das emoções, a gente já inicia com eu sou, que é fortalecendo os nossos caminhos neurais, declarando aquilo que eu quero ser. E aí eu tive uma cliente que ela falou assim pra mim: mas Marta, eu não sou paciente. Como é que eu vou ficar declarando eu sou paciente, eu sou paciente, eu sou paciente? Eu falei assim pra ela: então tem que ser o seu primeiro, na lista de 30 ela tem que ser o primeiro. Porque aquilo que você tem lá no fruto do Espírito, que você não está conseguindo desenvolver, porque inteligência emocional, emoções positivas, né? Nada mais é, nada menos do que os frutos que o Espírito Santo tem sobre a minha vida e a tua, que a Nerinha falou que fica aqui na geladeira dela. Então, inteligência emocional, você treinar a sua mente para que ela tenha aqueles atributos, para que ela consiga trazer a verdade daqueles atributos e você tenha ações em cima desses atributos. Então, quando você diz que é ansiosa, você vai colher ansiedade. Então, toda vez que vier você troca: eu sou paciente, eu sou segura, eu sou controlada. Porque o que é ansiedade? É você trazer o futuro para o presente. E eu estou falando de uma ansiedade que não é um futuro que vai acontecer. Às vezes você acorda tomando café e você está preocupada com o almoço. Ainda mais mulher. O que eu vou fazer para o almoço? Qual vai ser a refeição? Você nem se reparou o café da manhã que você tomou. Você já está vivendo o futuro que vai vir daqui a alguns minutos. Então, o presente, ele já tem um nome, né? Ele é um presente. Ele é para você viver. Ele é para você focar. Então, quando você vive ansiosa,
você deixa de lado o presente, você não aceita esse presente de Deus e você quer trazer aquilo que você espera, né? Ou aquilo que você não espera, você quer realizar logo. Então acalma o teu coração, porque a ansiedade, a Bíblia diz, né? Não andeis ansiosas, né? Olha para o céu, olha as aves. Então, se ele prover para aquele passarinho lá, se o Senhor prover, né, para um passarinho, ele não vai prover na minha e na sua vida? Então é descansar. Se você está aí acelerada, ligada no 550, querendo resolver tudo com a força do seu braço, declarando o tempo inteiro que você é ansiosa, você vai colher ansiedade. A ansiedade traz depressão. A maioria da depressão é gerada pela ansiedade, a expectativa para uma vida nova que nunca chega. A ansiedade gera compulsão alimentar. E aí você sai do seu peso. A ansiedade gera trocentos desequilíbrios emocionais em várias áreas da vida. A ansiedade leva a problemas no relacionamento com o seu cônjuge ou com as pessoas à sua volta. A ansiedade gera ataque cardíaco, pressão alta, aquela doença do açúcar, diabetes. Então a ansiedade pode gerar, além de doenças patológicas, muitas doenças psíquicas e doenças com pessoas à sua volta. Então, segura a onda. Como controlar a ansiedade? Controlando o que você pensa. Cuida dos seus pensamentos. Sabe o que eu estou pensando agora? Eu quero que chegue lá. Não, deixa eu viver agora. Deixa eu olhar para o presente. Sempre fazendo pergunta para você. Basta cada dia o seu mal, exatamente. Exatamente. E eu ainda complemento, né, com o versículo que diz: lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Isso quer dizer que nós temos, mas nós precisamos controlar. Então não adianta falar assim, mas eu não sou ansiosa. Você é. Você precisa controlar ela. Porque a Bíblia diz, né? Precisamos lançar sobre ele. Se temos que lançar, é porque faz parte da gente. Exato. E é devagar, né? É um processo. Não é? Hoje você está num nível de ansiedade alto e amanhã já passou. Não é assim. Você vai aprendendo aos poucos a lidar com a sua ansiedade e fazendo esse exercício diário de lançar sobre o Pai a sua ansiedade. Porque o versículo vai completar dizendo que Ele tem cuidado de vós. É o que a Bíblia vai nos dizer. Demais. Nossa, a Bíblia é linda. Não, eu tô falando Marta e Maria, né? Que a Marta toda ansiosa ali. Maria aos pés de não é à toa. Marta. Eu sempre tenho que falar isso pra mim no espelho. Marta, mas que hoje, né, nós estejamos assim, aos pés do Mestre e descansando nele, amém? Maria escolheu a melhor. Olha, a gente tem gente nova chegando aí na live, então se você que acabou de chegar aí, quer participar do nosso sorteio, já a gente já está se encaminhando para o último bloco. A gente tá bom o papo, mas a gente já tá indo pro final. A gente tem algumas perguntas aqui, a gente está acompanhando, tá? Já a gente vai responder. Você que quer participar do sorteio, digita aí eu quero, pra gente anotar o seu nome e você fazer parte do nosso sorteio já. Tá tudo certo aí, gente? Tudo andando? Coloca aí eu quero, se você quer participar do nosso sorteio. Mais uma pergunta. Como combater o medo de avançar? O medo. Simples a pergunta. Avançando. Como combato o medo em qualquer coisa, qualquer área da minha vida? Avançando nessa área, fazendo. Eu tenho medo de altura. Como que eu combato o medo de altura? Subindo. Eu tenho medo de escuro. Como que eu combato o medo do escuro? Ficando no escuro. Eu tenho medo de solidão. Como que eu combato o medo da solidão? Ficando sozinha. Então, como que eu combato o medo? Indo em direção a ele. A Bíblia diz que, né, para que as trevas tenham luz, é preciso entrar uma luz. Então, às vezes, a gente entra dentro de um confronto. O medo é algo que a gente não domina. O medo ele pode ser patológico, né? É algo que eu não consigo dominar. Então, ele está na minha mente, ele traz reações fisiológicas para uma determinada coisa que eu preciso realizar. E quando eu realizo, eu vejo que não é nada daquilo. Por exemplo, eu tinha muito medo de montanha-russa. Lembra, Nanda? Eu tinha muito medo de montanha-russa. Até que eu andei numa montanha-russa. E depois que eu andei numa montanha-russa, é como se eu fosse lá. Eu pensasse nesse medo, e esse medo era uma dor, era um pânico, era um buraco escuro na minha mente. É a escuridão que a Bíblia fala.
E aí, de repente, eu andei. Quando eu andei, acendeu uma luz. Falei, opa, eu consigo ver, eu consigo enxergar. E aquilo que eu consigo dominar, o medo, aparentemente, ele vai embora. E aí, nesse momento que eu andei, quando chegou no final ali da montanha-russa, aquela sensação, né, de medo, de pânico, de pavor, tudo misturado, no final eu falei, eu quero ir de novo. Então, não morri, eu venci o medo. Então, existe esse medo de quando você vence, você quer ir de novo. E existe aquele medo de quando você vence, você olha e fala assim, nossa, eu fui maior que esse medo, mas eu não quero ir de novo. Tudo bem? Mas ele não pode dominar a sua vida. Ele não pode ser maior que você. Então, como você vence o medo? Avançando. Como eu venço o medo de avançar? Avançando. Ah, mas eu tenho medo. Vai lá e faz. Você nunca vai saber as consequências se você não fizer. Aquela famosa frase que todo mundo diz, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E vai com o Senhor. Porque quem tem o Senhor, e às vezes é um medo de incerteza. Eu não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Né? Porque quando a gente falou o medo de avançar em quê? Em que área? Então, pode prejudicar alguém? Pode ter alguns efeitos? Às vezes não é medo, é prudência. Qual é a diferença entre medo e prudência? É você pensar nas consequências. Quando você para e pensa nas consequências, você fala assim, eu não vou fazer porque essas consequências podem me dar alguma coisa. E você segue, e quando você segue, você não fica frustrada porque você não fez. Medo, quando você olha, você fala assim, eu não vou fazer, aí você inventa um monte de desculpa. Você, na tua cabeça, tem um monte de consequência. E aí, quando você segue, você fica frustrada. Você fala assim, poxa, né, eu fui pequena, eu não venci. E aí você fica culpada. E aí é medo. E aí a primeira emoção que o medo não vencido traz logo após é a frustração. E aí a frustração, ela gera N emoções negativas, porque aí você se sente incapaz e essa sensação de incapacidade drena você em várias outras áreas na tua vida. Então, é exatamente essa frase, tá com medo? Vai com ele, rompe com ele, ora a Deus, tenha a direção de Deus. Se é de Deus você fazer, rompe. Deus nos chamou para uma vida e uma vida em abundância. Deus nos chamou para prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, tem pessoas que têm medo do sucesso, né? Não do fracasso. Ela não tem medo de ir lá e errar. Ela tem medo de ir lá e acertar. Porque se eu for lá e acertar, e a minha família, o que vai pensar? E eu vou estar longe das pessoas que eu amo, porque na minha família inteira todo mundo fracassou. E se eu for para o sucesso, eu vou ser diferente. Então, eu não vou ser amado. Então, tem N situações que a mente fala, o inconsciente fala, e você não faz por medo. Então, vá lá, faça, rompa. Isso aí, às vezes é medo de empreender, medo do novo, né? Medo de viver situações diferentes e novas. Então, quem não tem? A dica é, quem não tem medo? Hoje eu estava vendo até agora, surgiu uma nova modalidade, né? Das palestras com as pessoas no carro, eu esqueci o nome disso, né? As pessoas vão e eu estava vendo, né? Teve David Leonardo que estourou aí, fez um culto e foi milhões de pessoas. E eu estava vendo hoje uma entrevista do Leandro Hassum, que ele fez. E ele falou que quando ele terminou ali aquela apresentação dele, ele ajoelhou e chorou como criança. Parecia o primeiro momento dele, porque como ele sentiu medo de fazer aquilo. Então ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez a vida inteira, só porque tem um formato diferente, o novo, trouxe um medo incrível. Se ele deixasse que aquele medo paralisasse ele não ia colher os frutos. Ele teve não sei quantas mil visualizações, ele subiu não sei quantos milhões aí nas redes sociais dele e rompeu. Então é ir lá e fazer. Exatamente, ir lá e fazer. E eu complemento com Paulo falando a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de covardia. O que é a covardia? A ausência de coragem. É o medo. Tem versões bíblicas que falam de espírito do medo. Medo não é nosso. Então, como a ansiedade não faz parte da gente. Você não nasceu com isso. Exatamente, não é nosso. E aí eu vou compartilhar aqui um comentário da Silvânia Pessoa. E ela disse assim: nessa pandemia eu estava ficando ansiosa e conversei comigo mesma no espelho. Parabéns, Silvânia. E ela dizia para ela mesma: você não tinha isso. Não tinha ansiedade. O que está acontecendo? Sai em nome de Jesus. Uau. Acabou e eu estava ficando com o coração acelerado horrível. Agora, depois da conversa no espelho, acabou. E em coisa... Olha a dica. Isso é coisa de quem não confia em Deus. Então a Silvânia deu aí uma dica pra gente. Excelente. Conversa no espelho e declara. Não é Sua palavra tem muito poder.
E ainda o que você diz pra você tem muito mais poder do que você diz pro outro. Então, às vezes a gente declara tanta coisa boa pro outro, né? E a gente se menospreza tanto. Quando a gente fala de empatia, a gente é empática com a pessoa que está passando fome. Quantas pessoas você ajudou na pandemia? E por que você não ajuda você? Por que você não olha para as suas emoções e você seja empática com você? Você se ama, se acolhe e fala, tá tudo bem, esse momento tá difícil para mim. E realmente agir e reagir dessa forma, tá tudo bem, eu vou melhorar. E se olhar no espelho e fazer igual a Silvana. Conversa, você era assim? Você nasceu assim? Não. Só tem duas emoções que nós nascemos com ela. Biologicamente falando, cientificamente falando. Nós nascemos com duas emoções, amor e sucesso. Nenhuma outra. Tem alguns cientistas que tentaram comprovar que nós nascemos com medo, mas até hoje ninguém conseguiu comprovar isso. Porque eles falam que a gente nasceu com medo naquele momento que tira o bebê de dentro da mãe e que o bebê toma aquele susto e aí ele chora. E eles vão dizer que isso é medo. Mas aí existe uma linha que vai falar assim, isso é medo ou é susto? Então só existe emoção que a gente nasce biologicamente, forma no ventre da mãe. É o amor, porque nós somos feitos por amor, através do amor. Porque cientificamente o maior ato de amor provado pela ciência é quando o homem ou a mulher entra no ápice da relação sexual, que é a Bíblia, que foi Jesus que deixou para o homem e a mulher, que é no ápice do gozo, quando ele goza, né? Quando a gente chama do ponto G ali. Aquele momento do ponto G é o ápice do maior amor, amor eros, né? Amor homem, amor da carne, que o homem espere o espermatozoide. Então todos nós viremos um espermatozoide. Então para sair de dentro do nosso pai, ele precisou sentir amor. Ele precisou sentir prazer. Esse prazer, cientificamente, é associado com amor. Então, você já, antes de entrar na sua mãe, você já era amor. E para entrar na tua mãe, você precisou vencer 3 trilhões de espermatozoides. Você venceu a maior corrida da sua vida. Então, você já é sucesso. Então, você foi fecundado com amor e sucesso. O resto você aprendeu quando nasceu. Papai e mamãe ensinou a ter medo, papai e mamãe ensinou a ter raiva, vovozinha te ensinou a ficar chateado e você foi pegando a cultura, né, do teu contexto social e foi adquirindo todas as outras emoções. Eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô com contentamento, eu tô triste, eu tô com raiva. Isso nós aprendemos, então nós não nascemos. Se nós aprendemos, a ciência diz que nós desaprendemos também. Tudo é treinamento. Muito bom. E aí a gente vai para a última pergunta desse bloco, que diz, sofro muito com a indecisão. Como posso controlar isso? Decidindo. Decida. Indecisão de quê? Né? A Bíblia diz assim, ó. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna. Então, tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que é assim, olha. Tinha um muro, né? E aí você estava lá naquele muro. Você está em cima de um muro. Do lado do muro tem um anjo do lado de Deus e do outro lado do muro tem um anjo do inferno. E aí os dois anjos estão lá te chamando, vem, desce pra cá. E de repente o anjo do inferno fica lá sentado e o anjo lá de Deus fazendo maior força. Só uma historinha, tá, gente? O anjo lá de Deus fazendo maior força, vem pra mim. E o anjo do inferno sentadinho. E aí você, por que o anjo de Deus está insistindo tanto para que eu vá para lá e o anjo do inferno sentadinho? Aí você se vira para o anjo do inferno e fala assim, por que você não quer que eu vá para aí? Por que você não está insistindo? E o anjo do inferno fala assim, porque aí em cima do muro já é meu. Você já é meu. Enquanto você está indeciso, você já decidiu ser meu. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você acha que você não tomou uma decisão, você tomou uma decisão de não decidir. Então, quando você fica em cima do muro e não sabe tomar uma decisão, você toma a decisão de não fazer, de não querer que a sua vida avance, de não realizar, de não ter ação, de não ter mudança. Você toma a decisão de não acreditar. Então, já é uma decisão. Quando você acha que não toma uma decisão, você já tomou. Enquanto você está indecisa, você acredita que está indecisa, você já tomou a decisão de parar. Parar com essa situação, parar com essa coisa aí que você está indecisa. Então, decida. Ou é sim ou é não. Exatamente. As consequências, elas vão existir. Seja qual for a nossa situação. Seja qual for a decisão. Seja qual for a nossa
nossa escolha, a nossa decisão vai ter uma E consequência. a pior consequência, Nanda, é a consequência de você passar a vida inteira pensando como seria se eu tivesse decidido. Exatamente. Baseado nessa sua frase, a gente se encaminha para o nosso último bloco de perguntas, que vai falar sobre um tema muito real, né, para nós mulheres, que são os sonhos. Uau. Os sonhos. Como a gente lida com isso? A primeira pergunta estava lá no bloco da quarentena, mas eu coloquei aqui porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E ela diz assim: como sonhar na quarentena? Mas eu expando a pergunta e digo mais: como sonhar no meio do caos? Como sonhar no meio do problema? Como sonhar no meio do momento difícil? Como sonhar quando as situações não estão favoráveis? E aí eu queria a opinião de todas nós aqui para a gente poder conversar sobre esse tema do sonho. Eu quero fazer uma contra-pergunta. Como viver o caos? Como viver os dias difíceis? Como viver o dia mal sem sonhar? Eu acho que como viver esse tempo se não tiver sonho, se não tiver esperança, se você não tiver uma visão que isso vai acabar, se você não tiver algo para levantar e fazer isso passar da sua vida, porque algo te espera lá na frente. Exatamente, os sonhos, né? Como os sonhos, eles são tão nossos, eles motivam uma vida inteira. E a última pergunta diz: por que nós temos visto que algumas pessoas não acreditam nos seus próprios sonhos? Primeira coisa, eu gosto muito de falar de Jesus, né? Jesus, para mim, é o maior ícone de todas as áreas. Não tem uma área, principalmente da inteligência emocional. Ele foi o maior coach da face da Terra, o maior cara da inteligência emocional. Tem um livro que eu sou apaixonada, que é O Cara Mais Feliz dessa Terra, que é do Augusto Cury. É um livro sensacional, que ele fala sobre Jesus, sobre as emoções de Jesus. E se tem uma coisa que Jesus veio fazer nessa Terra, foi realizar o sonho de Deus. Foi realizar o sonho do nosso Pai.